Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022. Faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi ressurreições anteriores à cruz. Nessa semana tivemos a oportunidade de perceber que, é claro, que a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário garantiu a vitória também sobre a morte. Vimos na lição da semana passada que a ideia de ressurreição, a noção de ressurreição, aparece de forma abundante no Antigo Testamento. E que casos de ressurreição aconteceram de forma anterior à cruz. Durante essa semana, vimos a ressurreição de Moisés, a ressurreição do filho da viúva de Sunem, do filho da viúva de Sarepta, do filho da mulher de Sunem, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo e ao mesmo tempo de Lázaro. Todas essas ressurreições acontecendo antes da cruz, como um indício de que Cristo Jesus tem realmente a vida, Ele é a fonte da vida e que todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. No nosso guia de estudos hoje encontramos um texto que é do livro Deserto às Nações, nas páginas 423 e 424. Um texto clássico e muito forte em suas declarações. Eu gostaria de ler aqui alguns trechos desse mesmo texto para podermos comentar aqui alguns detalhes que valem muito a pena. O texto começa dizendo: em Cristo a vida original e não emprestada, não derivada. Aquele que tem o Filho tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aquele que crê. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Cristo estava olhando para o tempo da sua segunda vinda. Nesse momento, os justos mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e os vivos serão transladados para o céu sem ver a morte. O milagre de Cristo estava prestes a realizar ao ressuscitar Lázaro dos mortos, representaria a ressurreição de todos os justos mortos. Por suas palavras e obras, declarou ser o autor da ressurreição. Aquele que estava, ele próprio, prestes a morrer na cruz, possuía as chaves da morte, era o vencedor do sepulcro e afirmou ser direito e poder, ou ter o direito e o poder de dar a vida eterna a todo aquele que nele crê. Nesse texto nós entendemos o seguinte: Cristo é o autor da vida. Nele existe uma vida original, não emprestada. Cristo não é um semideus ou alguém que foi criado por Deus. Ele é o autor da vida. Por isso, lá em João, no capítulo 15, por exemplo, ele vai dizer: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Quem estiver ligado ao Filho, assim como o galho está ligado ao tronco e recebe a seiva da vida, esse tem a vida. Quem for removido do Filho, esse não tem mais vida. E assim como o galho, quando é arrancado do tronco, por mais vivo que esteja, ele vai secar e só vai servir para ser queimado no fogo, aquele que se separar do Filho também não tem vida. Existe nele vida original não emprestada. Nós vimos durante essa semana que todos os milagres operados de ressurreição no contexto bíblico foram operados por ninguém menos do que por ele, por Cristo Jesus. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés passou pela experiência da ressurreição, quem operou esse milagre foi Cristo Jesus. Ele é apresentado como sendo o Miguel, o grande príncipe. Nós já vimos isso na lição da semana passada e reafirmamos durante essa semana. Quem operou através de Elias, através de Eliseu, no Antigo Testamento, operando ressurreições, foi o próprio Cristo. E quando ele veio aqui à terra, ele operou ressurreições. Todos os apóstolos que agiram trazendo pessoas à vida depois da ressurreição de Cristo Jesus, o fizeram no nome de Jesus, porque ele é o autor da vida. Quando entendemos isso e olhamos para aquilo que Cristo fez no passado, isso deve lançar luz sobre o nosso futuro. Nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma maravilhosa como o Senhor nos tem guiado no passado. E quando olhamos para aquilo que ele fez no passado, por que essas coisas foram escritas na Bíblia? Eu acho fantástico a maneira como João colocou a razão pela qual esses milagres foram colocados dentro do seu livro.
ele mesmo mencionou, se todas as coisas que Jesus fez fossem registradas num livro, nem mesmo todas as páginas, todos os livros do mundo seriam capazes de poder conter as coisas maravilhosas que ele fez. Entretanto, essas foram aqui registradas para que creiam que ele é o Filho de Deus e, crendo nele, tenham vida eterna. Quando olhamos para aquilo que Cristo fez no passado, isso lança luz sobre o nosso futuro, sobre o nosso presente e o nosso futuro. Se hoje crermos no Senhor Jesus Cristo, não precisamos temer nada em relação à morte. A tradição cristã vai mencionar que o apóstolo Pedro, por exemplo, quando foi preso em Roma pelo próprio Nero, no dia 4 de julho do ano 67, aliás, do ano 64, colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Pedro e Paulo, que acabaram sendo presos, foram martirizados pelo próprio Nero. Pedro foi sentenciado à morte de cruz. Ele teria tido a possibilidade de negar o nome de Cristo e continuar vivo, mas ele não o fez. Não teve medo de abraçar a morte, porque ele tinha certeza de que o Senhor Jesus Cristo o tiraria da sepultura. O próprio João, alguns anos mais tarde, quando foi preso pelo imperador Domiciano e tendo sido sentenciado a ser jogado num tacho de azeite fervendo, ele não titubeou, ele só tinha que queimar um pouco de incenso diante do imperador, reconhecendo-o como Deus. Mas ele teria dito algo parecido com isso: reconheço o Senhor como uma autoridade civil, mas como Deus reconheço apenas o Criador do céu e da terra. E se o senhor acha que eu tenho medo da morte? Se eu tivesse medo da morte, eu não estava aqui, já tinha queimado incenso anteriormente. O senhor pode até me jogar num tacho de azeite fervendo, não tem problema. Se Deus quiser que eu morra, estou pronto para isso, porque eu sei que Ele vai me acordar no último dia. Mas se Ele não quiser que eu morra, mesmo que o senhor tente muito, eu não vou morrer. E ele teria jogado João num tacho de azeite fervendo e miraculosamente ele teria sido preservado. O imperador, não conseguindo acabar com a sua própria vida, o teria exilado na ilha de Patmos. E quem fala sobre isso poderia falar sobre todos os demais apóstolos que foram martirizados. Todos eles, no momento da sua morte, teriam demonstrado a crença em que Cristo Jesus, de que em Cristo Jesus existe a solução para o problema da morte. Por que os mártires não recuaram diante da questão da morte? Porque a morte não assusta mais aquele que tem Cristo, porque quem tem Cristo tem a vida. Essa vida que hoje aqui vivemos, ela é passageira, transitória. Mas aquele que está em Cristo Jesus pode ter a certeza de que na manhã da ressurreição, os céus se abrirão. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 16, ele vai dizer: eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação àqueles que dormem, porque Cristo Jesus virá, será ouvida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus vai ressoar, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, e então seremos levados juntamente com eles para a nuvem, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando olhamos para essa descrição, ela não é de quando vai descrever esse momento, ela diz que uma nuvem pequenina do tamanho do punho de um homem fechado vai aparecer no horizonte. É uma nuvem negra, pequena, ela vai se aproximando mais e mais e enche todo o céu. Do meio daquela nuvem, um brilho mais intenso do que o sol ao meio-dia começa a aparecer. É o brilho de Cristo Jesus. Dali começam a aparecer anjos, milhares e milhares deles, que começam a encher todos os céus. Os anjos tocam as suas trombetas. É para chamar a atenção da terra toda. E Jesus Cristo está voltando. Cristo então faz um sinal. O som da trombeta cessa. Um silêncio tão ensurdecedor que toda a terra é capaz de ouvir. Cristo Jesus então quebra o silêncio. Com sua voz poderosa, mais poderosa do que o trovão no meio de uma tempestade, ele diz: despertai, despertai, vós que dormis o sono da morte. Um terremoto varre a terra de leste a oeste, de norte a sul. Todos os que morreram em Cristo ressuscitam, completamente imortalizados, à semelhança do que aconteceu com Moisés na sua ressurreição. E agora, eles, quando percebem Cristo Jesus na nuvem, o anjo que cuidou deles durante toda a vida está em pé do lado da sepultura, estende a mão e os tira dentro da sepultura. Eles começam a ser levados para o encontro do Senhor nos ares.
E enquanto eles sobem, eles dizem: ó morte, aonde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. A morte não tem mais domínio sobre os santos. Naquele momento, na nuvem, o grande encontro de todas as pessoas de todas as épocas. Ali está Adão, ali está Eva, estão todos os mártires do passado, os apóstolos do Senhor Jesus. Ali estão aqueles que a morte nos retirou. Ellen White vai mencionar que os anjos de Deus se aproximam trazendo os bebês, os filhos que a morte nos arrebatou. Eu imagino nesse momento um anjo poderoso chegando com a minha pequena Vitória, minha filhinha, que eu perdi enquanto estava no campo missionário, trazendo minha menina nos braços e entregando para mim e para minha esposa, e dizendo para a gente: agora é para sempre. Ninguém mais poderá afastá-los. Imagino um outro anjo poderoso chegando com meu pai, com meu avô, os homens que me influenciaram a trabalhar para Cristo Jesus. Morreram vítimas do Alzheimer, mas agora com a sua mente completamente limpa, com o som ou com o frescor da juventude e da eternidade estampada nos seus rostos. Abraçá-los, beijá-los e um dizer para o outro: agora é para sempre. Eu não sei quanto a você, mas eu espero por esse dia. Para que essa seja a nossa realidade, hoje precisamos ter a vida. E a Bíblia vai dizer: quem tem o Filho, quem tem a vida. Mas quem não tem o Filho, não tem a vida. Então hoje é o dia de termos Cristo Jesus no nosso coração. Hoje é o dia de deixarmos que Ele faça parte da nossa história. Hoje é o dia de acertarmos a nossa vida com Ele. Hoje é o dia de deixarmos que Ele seja Senhor e Mestre da nossa história. Se essa for a nossa realidade, então nada temos a temer em relação ao futuro. Eu gostaria que essa fosse a minha história e a tua história. Vamos orar por isso. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que Cristo Jesus é a fonte da vida. Queremos tê-lo na nossa vida nesse momento, aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, mantermos-nos firmemente caminhando com Ele no trilho que nos leva para a Nova Jerusalém. Enquanto o dia do retorno dele não acontece, queremos continuar caminhando de mãos dadas com Ele até o dia do reencontro. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?